Olá, graça e paz, eu sou o reverendo Jonatas Bragato e seja bem-vindo a mais um programa Escatologia Online. Hoje vamos estudar mais um assunto relacionado à escatologia bíblica. Não deixe de convidar os seus amigos para assistir essa transmissão e de compartilhar este vídeo. O nosso objetivo é alcançar um número máximo de pessoas através dessa mensagem. Vamos para a nossa transmissão. Não deixe de curtir também a página Escatologia do Reino. Deus te abençoe! Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Escatologia Online. Eu sou o reverendo Jonatas Bragato e hoje vamos desvendar mais um assunto da escatologia bíblica. Eu tenho comigo aqui o reverendo Saulo Stan. Boa noite. Boa noite, reverendo Jonatas Bragato. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando aqui na nossa página Escatologia do Reino. Esse é o programa Escatologia Online. É isso aí, meus queridos. Já vão compartilhando aí, convidando os seus amigos para assistir. E hoje nós temos aqui um tema imperdível que nós vamos abordar: o que falta acontecer para Jesus voltar. Será que falta alguma coisa acontecer para que aconteça o arrebatamento da igreja? Será que ainda falta algum evento? O que falta acontecer para Jesus voltar? E hoje nós temos um assunto bem polêmico para abordar aí, não é, reverendo Saulo? Verdade, esse é um assunto bem polêmico e é algo que muitas pessoas têm falado, né? Nós vemos diversos vídeos na internet, pessoas falando que falta acontecer tal coisa, aquilo outro, isso é um sinal, o anticristo é fulano de tal, essas coisas. Nós iremos tratar sobre isso, iremos dar respostas com base nas escrituras para vocês não sejam enganados a respeito do tempo do fim e que aprendam a exatidão das escrituras. O nosso propósito aqui é alcançar o máximo de pessoas possível. Ô, reverendo Saulo, você já percebeu uma coisa, que a moda agora é associar ou prever quem será o anticristo? Será que tem alguma aposta aí que o pessoal está fazendo? Eu queria entender como que é esse negócio aí. Eu digo que no assunto do tempo do fim, gente, existe pelo menos 3 grandes temas que o pessoal sempre vai estar trazendo à tona, vai marcar datas, vai fazer isso, aquilo, outro. Que é o dia da vinda do Senhor Jesus, o que é a marca da besta e o anticristo. São essas 3 áreas que as pessoas frequentemente estão entrando nesse assunto e falando sobre isso. E agora já existe até um novo anticristo, viu? Eu queria avisar para vocês. Existe um novo anticristo. Vamos lá, nós estamos aqui anunciando em primeira mão no programa Escatologia Online. Vamos contar a fofoca aqui, os novos rumores, né? Tá na internet aí agora, o pessoal tá... Quem que é o novo anticristo aí da galera da internet, reverendo Saulo? Para essa galera aí da internet, YouTube, das mídias sociais, né? Eles estão falando que o novo anticristo é o Emmanuel Macron, o presidente da França. O que é engraçado são as razões para isso, né? As razões é porque o nome dele é Emmanuel, e o Emmanuel da Bíblia, lá de Isaías e de Mateus, é com 2 M's no texto grego e no texto hebraico, assim como é o nome dele também. O primeiro argumento é esse, porque é com 2 M's. Misericórdia. O segundo argumento é porque esse Emmanuel
ele é filho da jovem, conforme algumas traduções colocam virgem, outras colocam jovem. Aí eles pegaram o histórico do presidente dizendo assim, ó, tá vendo? Ele é filho de uma jovem. Ou seja, ele é o anticristo. Misericórdia. Pois é, depois nós vamos fazer um outro programa abordando sobre erros escatológicos que você deve evitar, que você deve banir na sua vida. Em breve nós vamos estar anunciando aqui na página Escatologia do Reino mais um programa e nós vamos abordar aí esses temas polêmicos, que inclusive são temas chaves aí das seitas, né? As seitas, elas têm como base muitas doutrinas errôneas que não têm amparo nas escrituras, né? Depois nós vamos fazer um programa específico tratando sobre essa questão. Reverendo, o que é curioso é que sempre alguém teve uma revelação que ninguém mais teve, né? Olha, gente, fuja dessas revelações aí, ó. Não tem nada novo. O que nós ensinamos, o que nós apresentamos, não tem nada novo. Já está nas escrituras, já está revelado há muito tempo. E se você acha que você tem algo novo aí, suspeite disso, hein? Se você acha que você é a única pessoa que está ensinando, falando sobre essas questões, suspeite. Pode ser que tenha algo errado com o que você está falando aí. É verdade. Vamos lá. Hoje o nosso tema é o que falta acontecer para Jesus voltar. Vai compartilhando aí, convide os seus amigos. Você que está assistindo pelo YouTube, se inscreva aí no meu canal. E ao final dessa transmissão, também eu vou estar disponibilizando o link aí no meu canal com o programa para você poder compartilhar aí com os seus amigos. Então vamos lá, gente. O nosso tema hoje é o que falta acontecer para Jesus voltar. Será que falta alguma coisa acontecer para Jesus voltar? É um dos temas aí que tem intrigado muitos cristãos. E uma das perguntas que eles fazem é a seguinte: será que falta acontecer uma grande apostasia de crentes? Será que falta muitos crentes aí se desviarem, apostatar da fé, a coisa ficar mais feia do que já está no meio cristão evangélico, para que então Jesus volte? Será que falta então acontecer uma grande apostasia para Jesus voltar? Eu tenho um texto aqui que é comumente usado para defender esse posicionamento, que falta acontecer uma grande apostasia, depois que acontecer, Jesus volta. O texto que eles usam é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que primeiro aconteça a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Vamos lá, reverendo Saulo, você acha que tem que acontecer uma grande apostasia aí, só depois dessa grande apostasia de crentes que Jesus volta? Esse é um assunto bastante abordado mesmo, principalmente por alguns não dispensacionalistas, principalmente alguns pós-tribulacionistas, mesotribulacionistas, eles utilizam esse argumento também e outros. Só que a gente precisa, gente, parar para analisar o que as Escrituras têm a nos dizer. Antes de entrar no mérito da questão do que seria a palavra apostasia, o seu sentido, o seu significado, é importante a gente perguntar ao apóstolo Paulo o que é que o apóstolo Paulo esperava acontecer para que ele fosse arrebatado e houvesse a ressurreição dos justos. Quando a gente pergunta ao apóstolo Paulo, ele nos responde com duas referências. A primeira referência está em 1 aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 51. E a segunda referência está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Curiosamente, nas duas referências, Paulo se inclui como grupo dos vivos, aqueles que estarão vivos quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Ora, se Paulo, no tempo que escreveu as suas cartas, ainda ali dentro do primeiro século, não tinha expectativa de provar a morte, mas antes ele seria arrebatado para o encontro do Senhor nos ares, por que eu terei esperança e expectativa de que aconteça uma grande apostasia para que Jesus venha me tirar daqui da terra? Então vamos lá. Temos o texto aqui. É interessante a gente meditar nessas questões. Nós temos o texto aqui, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 3, que é um texto usado aí para defender
que primeiro deve acontecer uma grande apostasia e então vai acontecer aí o arrebatamento da igreja. Então, uma das coisas que nós precisamos deixar claro aqui é o contexto que se trata. O contexto, segundo a Tessalonicenses capítulo 2, está falando do homem da perdição, que é o anticristo. Agora, uma questão que nós temos que entender, a palavra apostasia aqui, utilizada nesse versículo, é a palavra grega apisteme, que ela é usada no Novo Testamento aí por 15 vezes. 15 vezes essa palavra aparece no Novo Testamento. E aonde ela aparece, esse termo aqui que é utilizado, ele se refere à partida, divórcio ou separação. Ou seja, se eu falo que o fulano se apostatou da minha casa, quer dizer que ele partiu, que ele foi embora da minha casa. Logo, o texto ele deve ser lido como ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que primeiro aconteça a partida. Agora, a partida aqui, quem é que tem que partir da terra, reverendo Saulo? Para que então apareça o homem do pecado, o filho da perdição. Ora, isso aí entra na ideia da identidade do detentor, né? Quem é o detentor do anticristo? Muitas pessoas asseveram que é o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai ser retirado da terra e aí o anticristo vai se manifestar. Opa, segura. Ó, uma revelação bombástica aqui no programa Escatologia Online. Vai compartilhando, convida os seus amigos aí. O Espírito Santo não vai sair da terra então, reverendo Saulo? Explica pra gente essa aí. Bom, no meu livro, Surpreendidos pela Eternidade, eu apresento 3 argumentos que provam a presença do Espírito Santo durante o período tribulacional. Uhum. Um desses argumentos é que o Espírito Santo é Deus. Sendo Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Não se pode tirar Deus de nenhum lugar. Agora, isso não quer dizer que Deus está em manifestação em todos os lugares. Isso aí é outra história. Mas o que eu quero falar aqui para vocês é que a igreja de Cristo vai ser retirada pelo poder do Espírito. E o anticristo vai receber poder de Satanás, conforme o texto de Tessalonicenses diz, vai receber poder de Satanás para agir durante esse período tribulacional, que será a 70ª semana de Daniel, profetizada lá no capítulo 9, no verso 27. Então, quem é que vai ser retirado? Vai ser a igreja, e a igreja sai no poder do Espírito. A gente sabe que tem que ter uma ação do Espírito Santo para que a igreja saia da terra também, e a gente sabe que o provisória para agir durante os 7 anos. Porém, vai ter também algumas interferências. Vai ser o poder do Senhor através das 2 testemunhas, dos 144.000 e de outras intervenções de Deus. Amém, amém. Coisa boa. Olha só, o texto aqui, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ele deve ser entendido que a partida, aqui a palavra apostasia, que no grego significa partida, significa separação ou até mesmo divórcio. Então você tem vários significados aqui para essa palavra, o contexto vai determinar isso. Então essa palavra não está em referência a apostatar-se da fé, a abandonar a fé, mas no caso sair de algum lugar. Então isso mesmo. Quando alguém sair de um determinado lugar, vai ser revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ô, reverendo, mas sabe o que acontece aí? É uma confusão com 1 Timóteo, capítulo 4, que Paulo fala sobre uma apostasia da fé nos últimos dias. Então, Exato. As pessoas confundem o texto. Novamente, a gente volta para aquela questão que nós falamos no outro programa. Mesmo que uma mesma palavra apareça diversas vezes nas Escrituras, ela não vai ter sempre o mesmo sentido. Sempre o contexto é quem vai determinar. O contexto é o rei da interpretação. Então, Paulo fala, reverendo, que em 1 Timóteo capítulo 4, nos últimos dias, muitos iam apostatar da fé por darem ouvidos a doutrinas de demônios e de homens que induzem ao erro, que proíbem casamento e outras coisas mais. Porém, quando a gente observa o sentido da palavra últimos dias, ela não tem sempre a ideia de algo futuro. A palavra últimos dias pode estar associada também a um longo período de tempo, a algo recente, a um longo período de tempo, a algo futuro escatológico. Por que eu digo isso? Porque esses últimos dias que Paulo cita ali
existiam duas pessoas, ele cita dois homens ali, que já estavam sendo alcançados pela influência dessa apostasia dos últimos dias, já no tempo de Paulo. Ou seja, pessoas já estavam se distanciando da fé. Isso, de maneira nenhuma, é um sinal ou um critério para que haja o arrebatamento. Só há o arrebatamento se houver uma grande apostasia, de maneira nenhuma. E lembrando ainda que a versão, nós somos agraciados com uma versão, reverendo, chamada LTT, que é a literal texto tradicional. Essa versão, ela é uma versão do ano de 2015, mas ficou conhecida agora. Ela usa esse texto assim: isto não acontecerá sem que primeiro haja vindo a retirada, e então seja revelado o homem da iniquidade. Ou seja, nós temos uma tradução em português que nos ajuda a entender melhor esse versículo. Não, muito bom. A gente recomenda essa tradução, assim como o que eu uso como base em todas as minhas leituras bíblicas é a Almeida Corrigida Fiel, e é o que a gente recomenda aí para todos os nossos alunos aí, quem acompanha o programa Escatologia Online, é o texto que nós utilizamos. E agora temos a LTT, que é um... Fiel, né? Oi? Pode ser também a nova King James Fiel, nova King James Fiel, a ACRF e a LTT. Exato. Então, você que está acompanhando o programa aí, enfim, adquira essas Bíblias, de preferência Almeida Corrigida Fiel ou LTT, que são traduções mais próximas aí do nosso texto no original. Então, vamos lá, queridos. Já eliminamos aí a primeira questão. Então, o que falta acontecer para Jesus voltar? Será que falta acontecer uma grande apostasia de crentes? Não, não falta acontecer. De maneira nenhuma. De forma nenhuma. Então, Jesus não está dependendo, não está esperando que aconteça uma apostasia de crentes para que então aconteça o arrebatamento da igreja. Então, nós temos aí outra pergunta, reverendo Saulo. Vamos para o nosso segundo tema aqui. O que falta acontecer para Jesus voltar? Será que falta acontecer a grande tribulação para que Jesus volte? Qual que é a sua opinião sobre isso? Falta acontecer a grande tribulação? Jesus só vai voltar depois que a grande tribulação acontecer? Ora, se a gente defender esse entendimento, nós éramos pós-tribulacionistas. Ou seja, a igreja passaria por toda a tribulação e ao final da tribulação, Jesus voltava para ressuscitar os mortos e glorificar os vivos. Então você não crê que a igreja passe pela grande tribulação? Não. Eu creio. Nem pelos primeiros 3 anos e meio. Nem pelos primeiros 3 anos e meio. A igreja não vai experimentar os 7 anos tribulacionais. E eu tenho algumas razões. Uma delas é porque esses 7 anos tribulacionais é a última semana profetizada pelo profeta Daniel no capítulo 9, no verso 24 a 27. Essa última semana, ela tinha como público-alvo os judeus, o povo de Daniel, e não a igreja. A igreja só veio ser revelada na dispensação da graça de Deus. Então, na dispensação da graça de Deus, a igreja foi revelada. Muitas pessoas chamam essa dispensação da graça de dispensação da igreja. Particularmente, nós concordamos aqui, é preferível chamar de dispensação da graça de Deus, cuja igreja foi revelada. Sendo assim, nós não entendemos que a igreja de Cristo sofrerá os 7 anos tribulacionais, porque a tribulação não foi destinada para a igreja. Eu não estou dizendo que nós, como crentes, não possamos sofrer tribulações, mas nós estamos falando sobre um período específico chamado de a tribulação, o dia de ira, o dia de vingança e de angústia contra Jacó, mas não há nenhuma promessa de igreja sofrer os 7 anos tribulacionais. Sendo assim, o período tribulacional acontecerá para provar os homens na terra e para que Israel seja quebrantado e Israel busque ao Senhor. Curiosamente, no final da tribulação, assim como Jesus profetizou, reverendo Jonatas, assim como Jesus profetizou em Mateus 23, verso 37, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas e vocês não quiseram? Portanto, a vossa casa ficará deserta e não me vereis mais até que venhais a dizer Baruch Rabak Bishem Adonai. Bendito o que vem em nome do Senhor.
E aí Israel vai clamar pelo Senhor, e o Senhor virá na sua segunda vinda após a tribulação para salvar Israel, fazer justiça em favor de Israel e estabelecer um reino, começando por 1000 anos. Exatamente. Então vamos lá. Irmãos, nós estamos falando aqui porque há um questionamento se precisa acontecer a grande tribulação para que Jesus volte. Nós não vemos, à luz das Escrituras, nenhuma razão para crer nisso. Então nós temos vários versículos bíblicos que garantem que a igreja não passará pela grande tribulação. Reverendo Saulo, por que a igreja, então, ela não passa pela grande tribulação? Você sabe, você pode apresentar para a gente aí algumas razões? Ok, vamos apresentar aqui algumas razões. Eu já apresentei a questão do alvo da profecia, da 70ª semana de Daniel, mas eu tenho também um argumento que eu gosto muito. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Sendo o corpo de Cristo, fica difícil eu entender que Cristo vai derramar juízo sobre o seu próprio corpo, sendo que a tribulação é o juízo de Deus e do Cordeiro, conforme Apocalipse capítulo 6. Então, fica difícil nós entendermos que Deus vai derramar o seu juízo sobre o seu próprio corpo, ou Cristo derramar o seu juízo sobre o seu próprio corpo, que é a igreja. Número 2. Apocalipse capítulo 3, verso 10, existe uma promessa. E a promessa é: porque guardastes a palavra da minha perseverança. Eu já ia ler o texto aqui agora. Isso mesmo. Eu te guardarei, eu te livrarei da hora da ira que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os homens. Então veja, essa ira que há de vir sobre o mundo inteiro só pode ser a tribulação. Por que nós sabemos que só pode ser a tribulação? Porque isso foi dito por Jesus em Mateus 24, verso 21. Ele disse: haverá grande tribulação como nunca houve nem haverá jamais. Então, se nunca houve nem haverá jamais, como é que a gente consegue entender o cumprimento dessa profecia? A não ser que seja algo específico, determinado, dentro do propósito, do plano e da soberania de Deus. Então, a igreja de Cristo vai ser tirada antes dos 7 anos tribulacionais. Por quê? Porque nós somos igreja, porque o Senhor falou na sua palavra que nós seríamos guardados e tirados desse período. Curiosamente, os mesotribulacionistas e alguns pós também, eles falam que ali ser guardado da hora da tribulação é ser guardado na hora, durante a tribulação. Durante a tribulação, o crente, a igreja vai ser guardada, segundo esses assim. Eles utilizam também a figura de Daniel na cova dos leões, que Deus não livrou ele da cova, mas Deus livrou ele na cova. Eles usam também a ideia da fornalha, né, de Ananias, Misaías e Azarias, lá na Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha acesa, que Deus livrou eles dentro da fornalha. Eles falam que isso vai acontecer com a igreja. Todavia, a palavra ali, que é o prefixo grego ek, que é tirar da hora da tribulação, é tirar definitivamente. Não é tirar e deixar lá durante um tempo e preservar lá, não, é tirar definitivamente. Essa palavra ela é utilizada... Não é um atelog, é um adeus, né? Exatamente, essa palavra ela é utilizada no contexto do batismo nas águas de Jesus, em que ele foi tirado das águas. Ele foi tirado das águas definitivamente, ele não voltou e ficou lá nas águas, não. Ele foi preservado lá nas águas, não. Ele foi tirado definitivamente das águas. Glória a Deus por isso. Deus vai guardar a sua noiva do período de ira que há de vir sobre o mundo inteiro. Vamos lá, a gente abordou aqui um assunto, porque o texto que nós lemos lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, falando do homem da perdição, que também está aí relacionado com o texto, com o assunto que nós estamos tratando, que seria a grande tribulação. Será que precisa acontecer a grande tribulação para que Jesus volte? O texto diz assim, Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós não temos nenhum versículo na Bíblia que indica que a igreja ela deve esperar uma grande tribulação e após a grande tribulação vai se encontrar com o Salvador. Não, nós já estamos esperando o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém. A igreja está esperando a vinda do Senhor Jesus, que pode acontecer a qualquer momento,
E já já nós vamos estar abordando sobre essa questão. Nós vamos falar sobre essa questão da iminente volta do Senhor Jesus Cristo, que é o arrebatamento da igreja. Então, nós não estamos esperando, irmãos, uma grande tribulação ou sofrimentos que hão de acontecer durante esse período tribulacional. Nós estamos esperando o Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. É isso mesmo. Além desse texto de Filipenses, nós temos também 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, em que fala que Cristo morreu, né, por nós, para que a gente aguarde Jesus Cristo, o qual ressuscitou dentre os mortos, aguarde dos céus Jesus Cristo, ou seja, o Filho de Deus. Então, nós não estamos aguardando o anticristo, nós estamos aguardando Jesus Cristo. Nós não estamos aguardando a tribulação, nós estamos aguardando o dia do nosso encontro com o Senhor. Eu falo, reverendo Jonatas Bragato, todos vocês que estão nos acompanhando aqui, eu falo que nós temos um encontro marcado. E esse encontro, eu digo, eu sei o local, sei também com quem será, mas eu só não sei quando. Pode ser hoje, pode ser agora. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Olha aí, queridos, olha, o texto aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo 10, diz assim: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Que ira futura é essa? É a mesma ira futura que nós encontramos lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, que é um momento de tentação, de provação que há de vir sobre todo mundo. A igreja, ela é estimulada, ensinada a esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. O versículo não só diz que nós devemos esperar, não esperamos aqui uma grande tribulação, esperamos aqui o Filho que ressuscitou dentre os mortos, e o mesmo versículo garante que esse Filho é quem vai nos livrar, ou seja, é o Senhor Jesus que vai nos livrar da ira futura. O mesmo texto fala que nós não estamos esperando uma grande tribulação acontecer, e o mesmo texto diz que o Senhor, a vinda de Cristo, vai nos livrar aí da grande tribulação da ira futura. É isso mesmo, é isso mesmo. Reverendo, esse mesmo texto aí que você citou, ele mostra algo muito interessante. Há uma harmonia desse texto com duas outras passagens, com João capítulo 14, do verso 1 ao 3, e também com 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17. Todos esses textos mostram para nós o Filho vindo e tirando pessoas de um período de ira para que essas pessoas estejam com ele. Ou seja, a igreja de Cristo vai ser tirada e vai ser livrada antes dos 7 anos tribulacionais. Então, nós não esperamos tribulação para que Jesus volte. Nós esperamos a vinda do Senhor para tirar a igreja da terra. Talvez, e aqui isso é dúvida de algumas pessoas, eu já queria esclarecer. Algumas pessoas têm me questionado, reverendo, quantas vindas do Senhor nós acreditamos? Recentemente eu recebi uma pergunta aqui pelo WhatsApp, em que uma irmã dizia assim: Saulo, nós acreditamos em 3 vindas do Senhor Jesus. Ele veio na primeira vinda como cordeiro, ele vai vir buscar a igreja no arrebatamento, e ele vai vir depois da tribulação. Mas se na Bíblia a gente só tem a primeira e a segunda? É verdade, gente. Se alguém fala sobre 3 vindas, está errado. Nós cremos na primeira vinda, Cristo veio como cordeiro, e nós cremos que a segunda vinda ela tem 2 etapas, 2 fases. A primeira fase, Cristo vem até as nuvens e tira a igreja da terra. E acontecerá ali o tribunal de Cristo, bodas do cordeiro. E depois dos 7 anos tribulacionais, Cristo volta já com a igreja, sentado em cavalos brancos, para fazer justiça em favor de Israel e implantar o seu reino, começando por 1000 anos. Então, irmãos, nós não cremos aqui que existem 3 vindas de Jesus, existem apenas 2 vindas, e entendemos que o arrebatamento da igreja é um evento que ele acontece onde Jesus ele não desce na terra, mas os salvos que são transladados e sobem até as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. O texto que nós já apresentamos 2 versículos aqui que já resolve essa questão. Nós esperamos, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a igreja não está esperando grande tribulação,
a igreja está esperando o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Filipenses 3:20. E 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10 diz: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, é isso mesmo, nós temos também 1 Tessalonicenses capítulo 5, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5 também fala que o dia do Senhor não vai nos pegar de surpresa, porque nós estamos na luz e não nas trevas. Então, aquele dia não vai nos alcançar. Se o dia não vai nos alcançar, o que é que vai acontecer antes? Vamos ser tirados desse período. É isso aí, meus queridos. Nós estamos aqui no programa Escatologia Online. Não deixe de compartilhar, convide os seus amigos e vamos divulgar aqui esse programa que está hoje maravilhoso. Estamos tratando desse tema. O que falta acontecer para Jesus voltar? Será que falta acontecer uma grande apostasia de crentes? Será que falta acontecer a grande tribulação? A minha terceira pergunta aqui, reverendo Saulo, é a seguinte: será que falta aparecer o anticristo? Gente, eu confesso que para vocês que me entristece às vezes saber que várias pessoas que se dizem estudiosas das Escrituras, da palavra do Senhor, caem no engano de dar nome ao anticristo. O anticristo pode ser qualquer pessoa, gente. Só que ele não pode se manifestar. Ele não pode se manifestar agora porque o detentor está aqui. A igreja, pelo poder do Espírito, está aqui. Então, ele não pode se manifestar. Eu poderia usar diversos argumentos aqui. Ora, a Bíblia fala que o anticristo vai se manifestar segundo a eficácia de Satanás. Bom, Cristo concedeu autoridade à igreja para desfazer todas as obras de Satanás. Ora, se o anticristo fosse se manifestar com a igreja aqui, a igreja ia deter, ia impedir a manifestação dele. Fato que nós não vemos em Apocalipse, do verso 6 ao 18. Do capítulo 6 ao capítulo 18. Pelo contrário, ele vai estar agindo livremente durante esse período. E no final, ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, juntamente com o falso profeta. Um ponto a ser tocado aqui, gente, que a gente precisa mesmo parar para analisar e meditar nessas coisas, é que o anticristo, segundo as Escrituras, nós não sabemos o nome dele, nós não podemos nomear, nós não podemos dizer que o anticristo vem de uma relação de uma mulher com um demônio. Isso aqui eu já ouvi. Você já ouviu, Bragato? Já ouvi essa. Já ouviu? Uma relação de uma mulher e um demônio, e aí vai nascer um homem destinado... É coisa de filme, rapaz. Isso é coisa de filme. Exatamente. Bom, biblicamente falando, não tem como saber quem é o anticristo, não tem como o anticristo se manifestar, porque o detentor ainda está aqui, que é a Igreja de Cristo pelo poder do Espírito. Então vamos lá. Então, queridos, para Jesus voltar, não precisa acontecer uma grande apostasia de crentes, não precisa acontecer grande tribulação, não precisa aparecer um anticristo. Agora, aqui vem a nossa próxima pergunta aqui, reverendo Saulo, que é muito comum. Muitos crentes acreditam nessa questão aqui, que Jesus só vai voltar depois que todo mundo ouvir a mensagem do Evangelho. Jesus só vai voltar depois que todo mundo ouvir a pregação do Evangelho, aí Jesus volta. E o texto que eles usam está aqui em Mateus capítulo 24, versículo 14, que diz assim: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O engraçado é que eles usam só esse versículo aqui para sustentar que o evangelho vai ser pregado a todo mundo. Depois que todo mundo ouvir o evangelho, aí Jesus pode voltar. Enquanto tiver alguém que ainda não ouviu falar do evangelho, Jesus não pode voltar. Então, irmãos, uma das coisas que nós temos que entender, para você basear uma doutrina, você tem que ter no mínimo 3 versículos aí que estejam diretamente fazendo referência ao que você está defendendo. Isso mesmo. E aí você tem somente um versículo nas Escrituras para você apoiar uma ideia como essa. E se para você sustentar essa doutrina com base em Mateus 24, 14, você precisa anular, então, todo o contexto que Mateus 24 está tratando. Então vamos lá, reverendo Saulo Stam, Mateus capítulo 24, que é um capítulo
utilizado aí para se defender, o versículo 14 especialmente, para defender que Jesus só volta depois que acontecer a evangelização mundial. Mateus 24 está tratando de qual assunto, reverendo Saulistano? Mateus 24 é o sermão profético, né, do Senhor Jesus. Na verdade, quando a gente trabalha com interpretação, a gente aprende que a gente tem que entender qual o contexto e para quem está sendo dito um texto das Sagradas Escrituras. Lógico que nós sabemos que existem princípios que são gerais, mesmo que seja dito para pessoas no Antigo Testamento ou para judeus ou gentios, se aplica para todos em um contexto geral. Por exemplo, a vinda do Senhor, ela foi dita, a primeira vinda, né, dentro de um contexto que tanto judeus quanto gentios poderiam acreditar sem nenhum problema, porque isso não ia anular. Se tratando de Mateus 24, está no calor da rejeição das autoridades de Israel à mensagem do reino que Cristo havia apresentado. Cristo estava anunciando a mensagem do reino e as autoridades de Israel estavam rejeitando. E aí Jesus libera uma sentença em Mateus 23, verso 37 até o 39, que eu falei aqui. E quando chega no capítulo 24, Jesus estava saindo do templo juntamente com seus discípulos. Que templo? O templo que foi reconstruído pós-cativeiro babilônico e ornamentado por Herodes o Grande. Exato. Então Jesus estava saindo desse templo e quando Jesus estava saindo do templo, os discípulos falaram assim: Senhor, vistes as construções do templo? E aí Jesus vai liberar a seguinte sentença: não vede tudo isto, está em Mateus 24, do verso 1 ao 3. Não vede tudo isto, eis que vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. E ali no monte do templo, né, de frente ao templo, os discípulos estavam ali com o Senhor Jesus e os discípulos chegam em particular e falam assim: Senhor, nos informa, nos dizem quando vai suceder isto. Isto o quê? A destruição do templo, que não sobrará pedra sobre pedra. Exato. Que sinal haverá da tua vinda? E quando será a consumação do século? Então, Jesus, em Mateus 24, vai estar dando resposta a essas três perguntas dos discípulos. Exato. Ou seja, quando o templo vai ser destruído? Jesus vai falar, lá em Lucas, que é o mesmo contexto, no capítulo 21, vocês podem verificar depois, que Jesus vai falar o quê? Que quando Jerusalém for sitiada de exército, isso se deu no ano 66, vede que está próxima à sua destruição. Então, o que acontece? As tropas lideradas pelo general Tito, o imperador no tempo era Vespasiano, e o general Tito acampou, por causa de uma rebelião dos judeus, fez um cerco ali em Jerusalém. E o que acontece? Isso se deu por volta do ano 66. Eles tiveram alguns momentos em que eles saíram e que eles retornaram. Quando eles retornam em um determinado momento, foi no ano 70. E eles destroem a cidade, eles tocam fogo no templo, eles arrancam e retiram o ouro do templo, e ali o templo foi destruído e não restou pedra sobre pedra que não fosse derribado, dando cumprimento à primeira pergunta dos discípulos: quando o templo vai ser destruído? Isso se deu no ano 70 da era cristã. Reverendo Bragato, as outras duas perguntas estão relacionadas ao período tribulacional. Como nós sabemos que será o período tribulacional? Porque todo o contexto ali remete à tribulação e ao segundo advento, em que Jesus voltará ao final da tribulação. Quando a gente observa o contexto ali, Cristo vai falar sobre a grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Cristo vai falar sobre o homem da iniquidade, que na verdade ele chama de abominável da desolação, no verso 15, Mateus 24, 15, que o profeta Daniel falou. Isso acontece ali na metade da tribulação, quando o anticristo profana o templo. No verso 14, ele diz: e este evangelho do reino será pregado ou testemunhado a todas as nações, e então virá o fim. O fim ali, então, a palavra grega telos. Versículo, o reverendo Saulo, o versículo 3, ele diz bem assim, ó, a segunda parte do versículo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Eles estão perguntando aqui, quais são os sinais da sua vinda e do fim do mundo? Aqui, especificamente, está falando da segunda vinda de Cristo, onde Jesus ele vem corporeamente, ele desce dos céus visivelmente, todo olho verá,
E o que acontece, irmãos? Jesus desce para reinar nessa terra, para instituir o seu reino. E quais são os sinais da sua vinda? Ou seja, o período da grande tribulação, que acontece após o arrebatamento da igreja, é um período onde serão dados muitos sinais ao mundo. E são todos os sinais que nós lemos aqui em Mateus, no capítulo 24, quando vai tratar do período tribulacional. Isso mesmo. E a evangelização mundial, no contexto da tribulação, será um grande sinal. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Em Apocalipse capítulo 7, nós encontramos 144 mil judeus sendo separados e selados pelo Senhor. E nós temos indícios nas Escrituras para mostrar que eles serão 144 mil judeus evangelistas. Por quê? Porque é utilizada a seguinte palavra: eles são os servos do Senhor, a palavra grega doulos, escravo. A mesma palavra utilizada para Paulo, que era um mensageiro, né? Aquele que apresentava e pregava o evangelho. Então, eles serão servos, eles estarão a serviço do Senhor. Curiosamente, depois que eles são selados, aparecem pessoas que foram salvas pelo sangue do Cordeiro, de todas as tribos, povos e nações. Então, nós entendemos que essas pessoas foram alcançadas pela evangelização dos 144 mil. Ou seja, quando diz, este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações e então virá o fim, não vai ser pela igreja, porque a igreja terá sido arrebatada. Mas Deus não fica sem testemunho na terra. Então, os 144 mil estarão pregando o evangelho do reino no período tribulacional. E também, no capítulo 11 do Apocalipse, mostra as duas testemunhas que estarão pregando por meio de sinais maravilhosos dentro do período tribulacional também. E o foco das duas testemunhas é alcançar a nação de Israel. Então, irmãos, esse texto não pode ser aplicado para a igreja. Lembrando ainda que a igreja não, nesse tempo aí, não tinha sido revelada, porque a igreja só foi revelada após a ressurreição de Cristo. E em Mateus 24, Jesus estava falando para os judeus ali, em período no qual a igreja de Cristo ainda não tinha sido revelada. E a prova disso é Mateus 16, verso 18, que Jesus fala: eis que eu edificarei. Não é edifico, nem edifiquei. É edificarei a minha igreja e os portões do Hades não prevalecerão contra ela. Então, nem existia igreja para ser aplicado para a igreja esse texto. Irmãos, o texto aqui, Mateus 24, 14, está especificamente tratando do período tribulacional. Um dos grandes questionamentos que se tem é se haverão pessoas aqui durante o período tribulacional pregando o evangelho. Irmãos, Deus vai, mesmo no período tribulacional, alcançar muitas pessoas através da mensagem do evangelho. O que será pregado durante esse período é o evangelho do reino. O versículo 14 diz: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então nós temos os 144 mil judeus que vão pregar o evangelho do reino, as duas testemunhas, temos o remanescente de Israel, e temos todos aqueles que conheceram a mensagem do evangelho, mas nunca creram, nunca entregaram a sua vida a Cristo, nunca nasceram de novo. Aquelas pessoas que vinham à igreja, ouviam, enfim, e essas pessoas não subiram no arrebatamento. Durante esse período, muitos desses vão também anunciar a mensagem do evangelho, debaixo, sim, de um contexto de grande perseguição, mas o evangelho será pregado, sim. E essa é uma das razões porque nós entendemos que o Espírito Santo ele não sai da terra durante o período tribulacional, porque ele vai estar operando também, agindo através das duas testemunhas, dos 144 mil, do remanescente de Israel, enfim, todos aqueles que vão estar aqui durante o período tribulacional, pregando o evangelho. Então a missão da igreja hoje, irmãos, é sim pregar o evangelho. A igreja ela tem esse dever de anunciar o evangelho, porque um dia nós vamos ter que prestar contas no tribunal de Cristo. Nós vamos ter que acertar contas daquilo que fizemos ou não pelo reino de Deus. A igreja ela não está aqui em vão, a igreja não está aqui à toa. Nós temos uma missão, você tem uma missão a cumprir, que é anunciar o evangelho da graça de Deus. Agora, quando a igreja sair da terra, Deus vai levantar aí 144 mil judeus, duas testemunhas, enfim, Deus vai levantar os seus servos durante esse período e eles vão pregar o evangelho e esse evangelho vai ser anunciado por todo mundo. Qual que é o evangelho do reino? Renuncie o anticristo, vamos
receber o verdadeiro Cristo que vai voltar agora no final da grande tribulação. Vamos para Jerusalém, vamos esperar o verdadeiro Messias. Esse é o evangelho que vai ser pregado. Por que nós cremos? Porque o versículo 14, ele está dentro de um contexto. E o contexto que Mateus 24 trata aqui é o contexto de grande tribulação, e a igreja não está incluso aí nesse contexto. Isso mesmo, reverendo. Nós temos ainda um outro argumento fortíssimo que prova a presença do Espírito Santo na tribulação. Eu uso 3, né? Eu uso que ele é Deus, eu mostro a questão da salvação na tribulação e o evangelho. Então, a Bíblia fala sobre um anjo que sai com um evangelho eterno a proclamar. Então, tem outros textos também, outras verdades. Mas tem algo que eu queria comentar aqui. O profeta Zacarias, no capítulo 12, no verso 10, ele diz assim, que e acontecerá que o Senhor derramará um espírito de graça e de súplica sobre os judeus. E eles olharão para o Senhor a quem traspassaram e clamarão e prantearão como se pranteia pelo unigênito e chorarão amargamente como se chora pelo primogênito. E então o Senhor vem e fará justiça em favor de Israel. Prestem atenção em algo aqui. A palavra, o nome Espírito de Graça é um dos títulos do Espírito Santo. Ele é o Espírito da Graça. Mas a expressão Espírito de súplica dá a ideia de suplicar por perdão ou por arrependimento. Prestem atenção. Curiosamente, o Espírito Santo está associado ao arrependimento. Quando Israel, no final da tribulação, estiver cercado de exército e o remanescente fiel clamar pelo Senhor, o Espírito de graça cai sobre eles, eles se arrependem, clamam pelo Senhor e entram para o reino milenar salvos, conforme, para dar cumprimento às 4 alianças eternas e incondicionais, para eles desfrutarem da plenitude dessas alianças. Então vejam, queridos, sim, o Espírito Santo agirá durante ainda o período tribulacional. Glória a Deus por isso. Irmãos, nós temos que entender que não precisa acontecer nada para Jesus voltar. Ele não está dependendo da evangelização mundial para ele voltar. Da mesma forma como não precisa acontecer a grande tribulação, da mesma forma como não precisa aparecer um anticristo, como não precisa acontecer uma apostasia de crentes. Não, irmãos, não tem nada disso. O contexto que nós lemos aqui, Mateus 24:14, está dentro de um contexto de tribulação. Como que eu posso pegar só esse versículo aqui para sustentar essa doutrina e ignorar todos os demais versículos que estão em seu contexto e que não aconteceram e que não irão acontecer? A Bíblia ela não está em contradição. Então, esse versículo aqui, falando da evangelização mundial, está dentro do contexto da grande tribulação. Agora, uma das coisas que nós podemos aqui associar, reverendo Saulo, com esse versículo, respondendo a essa questão da evangelização mundial, é a chamada doutrina da iminência, que nós cremos que o arrebatamento ele é iminente. Ou seja, o arrebatamento ele não tem nenhum sinal precedente. Ou seja, não tem nenhum aviso anterior. Não precisa acontecer nada antes para que o arrebatamento da igreja tome então o seu lugar. Para que a igreja saia da terra, não precisa acontecer nada. Uma das provas disso é que a igreja primitiva já aguardava o arrebatamento do Senhor Jesus, já esperava a vinda do Senhor, já naquela época. Eles não estavam esperando acontecer nada. Veja que o mundo não havia sido ainda evangelizado. Como o mundo inteiro ainda não foi evangelizado, mas eles já esperavam o arrebatamento naquela época. E eles não estavam errados em crer daquela forma, porque eles foram ensinados a esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Esta foi a bendita esperança. Paulo, quando falava acerca da vinda do Senhor, ele se incluía nisso, porque eles tinham essa esperança, que Jesus fosse voltar no dia deles. Jesus ainda não voltou. E pode ser que Jesus volte daqui a 5 anos, daqui 10 ou daqui 10 mil anos. Nós não sabemos, irmãos, quando isso vai acontecer. Mas uma coisa é certa, vai acontecer. Ele prometeu isso. É verdade. Queridos, quando nós olhamos para os eventos
do passado, quando nós olhamos pelo grande retrovisor da história, nós olhamos que um dia a Terra existiu sem dilúvio e depois a Terra foi destruída por meio de um dilúvio. Quando nós olhamos isso, eu estou usando o argumento de Pedro, reverendo. Quando nós olhamos isso, nós vemos que existe uma garantia. Assim como foi no passado, será no futuro. Acontecerá. Assim como Cristo veio, como Cristo se encarnou, o Verbo de Deus se encarnou, assim também como todas as coisas foram destruídas no passado, assim também acontecerá a vinda do Senhor. Algumas pessoas podem dizer, mas a vinda do Senhor está tardando. Desde os nossos antepassados, os pais falavam sobre isso e nada aconteceu. Mas nós devemos saber que um dia para o Senhor é como 1000 anos, não é 1000 anos. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Isso quer dizer o quê? Ele pode vir a qualquer momento, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Um outro detalhe também, queridos, a considerarmos, é que das posições escatológicas, o pré-tribulacionismo dispensacionalista é a única posição que aguarda Jesus vir a qualquer momento. Todas as outras aguardam sequência de sinais. Todas as outras aguardam outras coisas, mas o pré-tribulacionismo aguarda Jesus vir a qualquer momento. Recentemente, reverendo Jonatas Bragato, um estudioso das Escrituras, amigo meu, entrou em contato comigo e disse assim: Saulo, eu estou ciente que Jesus vai vir em 2026. E eu disse, mas por que ele virá em 2026? Ele falou, ele virá em 2026 por 2 argumentos. O primeiro argumento é que a cada 2000 anos na história da história da criação, na história bíblica, sempre teve um grande acontecimento. Aí eles fazem um cálculo de Adão até Abraão, de Abraão até o Cristo, e aí vai. Gente, e aí eles falam que a Igreja de Cristo vai durar 2000 anos aqui na Terra, porque Cristo ressuscitou por volta do ano 33, mais 2000 anos, 2033, menos 7 de tribulação, 2,26. Curiosamente, queridos, nós não temos respaldo nas Escrituras para dizer que Jesus vem em 2026. Eu não espero Jesus vir em 2026. Eu não espero Jesus vir em 2036, em 2031, em 2040, não. Eu espero Jesus vir hoje. Pode ser que a gente nem consiga terminar esse programa e o Senhor volte. E nós sejamos surpreendidos pelo Senhor, pelo seu glorioso retorno, e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Então, nós não acreditamos de maneira nenhuma na vinda do Senhor em 2026, 2033, 2000 e tanto. Não, nós esperamos ele vir a qualquer momento. Nada precisa acontecer para que ele volte. Outro detalhe, reverendo Jonatas Bragato, é que muitos dispensacionalistas têm caído na ideia de que a geração de Mateus 24, que Jesus falou, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam, seja a geração de 48, de 14 de maio de 1948. Vamos lá, peraí, vamos explicar bem para o pessoal. Vai compartilhando aí, pessoal. Convide seus amigos para assistir. Será que para Jesus voltar, primeiro tem que completar aquela geração ali de 70 anos, que muitos falam isso, que é a chamada parábola da figueira, que Jesus só volta ali depois que completar uma geração. Aí eles associam, dizem que uma geração é 70 anos, aí Jesus vai voltar porque a figueira Israel começa em 1948, a nação de Israel, o Estado de Israel, que ia bater em que ano, reverendo Saulo? Bom, 14 de maio de 2018. Ih, rapaz, Jesus então já voltou, é? Já passou. Então, gente... Explica pra gente essa questão da geração, explica pro pessoal aí. Bom, eu tenho um artigo que eu apresento no livro que a palavra geneia, geração ali, ela pode ser traduzida de diversas maneiras. Nem sempre é um período de tempo. Geração também pode ser um povo, reverendo. Por exemplo, quando Jesus falava assim... Vamos dar um exemplo aqui. Jesus usa aquela expressão, ó geração incrédula. Isso. Até quando eu vou sofrer convosco? Será que ele estava falando de um período de tempo ali, irmão? Ele estava falando do povo. Incrédula, até quando eu estarei convosco, né? Será que ele estava dizendo ali, ó tempo de 70 anos incrédula, até quando eu estarei convosco? A Bíblia chama a igreja de geração eleita, sacerdócio real, povo santo, ou seja, um povo.
curiosamente, quando a gente olha para Mateus 24, queridos, Jesus está falando num contexto dos judeus. E ele diz, Geneia, a geração ali, não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Nós temos que fazer a seguinte pergunta. Quais coisas aconteçam? Quando a gente olha para o verso 29 do capítulo 24, diz, e aparecerá o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens no céu com poder e grande glória. Ele envia os seus anjos para separar os eleitos ali no final da tribulação. E então acontece justamente aquilo. Então, Cristo está falando sobre o povo de Israel, que vai ser preservado até que aconteça todas aquelas coisas. E isso não acontecerá sem que primeiro essa geração se cumpra. Muitas pessoas defendem geração de 100 anos, de 120 anos, de 40 anos. Bom, de 40 não pode, de 70 não pode. Tem que ser agora 80, 100 ou 120. Gente, eu prefiro olhar pelo retrovisor da história e ver que todas as vezes que as pessoas marcaram datas ou épocas da vinda do Senhor Jesus se frustraram. Teve um grande comentarista bíblico que marcou a vinda do Senhor Jesus para 2007. Não aconteceu, ele caiu em descrédito. Outras pessoas, eu estou vendo agora nos nossos dias, pessoas marcando para 2026. Se a gente chegar em 2026, passar para 2027 e não se cumprir, esse pessoal vai sumir da internet, reverendo. Eles somem, eles desaparecem. E aí eles vão marcar uma nova data. Não, mas é desse jeito. Você teve vários, né? No interior do estado do Paraná, nós tivemos um bem famoso lá nos anos 2000. Teve gente que vendeu propriedade. Enfim, foi coisa feia mesmo. Isso sem contar as seitas, por exemplo, voltando aí para o século XIX, você vai ter lá o Joseph Miller, né, a Ellen Goldwhite, fundadora aí dos Adventistas do Sétimo Dia, marcou datas. Enfim, todos esses que marcaram datas, irmãos, todos esses caíram em erro e em descrédito, até porque a palavra de Deus ela é contrária, é antibíblico você marcar data acerca da vinda do Senhor. Atos, no capítulo 1, versículo 7, Jesus ele deixa bem claro acerca dos acontecimentos escatológicos, não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Ou seja, os tempos e épocas do tempo do fim foram reservados para a exclusiva autoridade de Deus. Agora, o pessoal que usa aí a questão da geração, né, nós já explicamos que a geração ali estava falando do povo de Israel, não estava falando de um período de tempo. Agora, digamos que fosse um período de tempo, né, o pessoal associa aí com 70 anos, quem marcou aí a data para a volta de Jesus, 2018 ou 2028. Esse versículo aí que eles usam está lá em Salmos número 90, versículo 10, que diz bem assim, os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns por sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Esse salmo aqui escrito por Moisés, o que ele está retratando, queridos, é o que ele viu acontecer no deserto da Palestina, ali no deserto da região de Israel, que o povo que tinha saído do Egito já tinha passado aí 40 anos, o povo estava morrendo no deserto, então quem consegue chegar a 80, 70 anos, esse aí já conseguiu demais. Não está dizendo, irmãos, que Deus havia mudado a geração de 120 anos que nós encontramos lá no Gênesis para 70, 80 anos. Não tem nada relacionado a isso, irmãos. E o que Jesus falou, esta geração não passará, estava falando da nação de Israel, não tem nada a ver com data. Então, olha só, evangelização mundial não precisa acontecer para que Jesus volte. Nação de Israel completar 70, 80 anos também não precisa acontecer. Jesus já poderia ter voltado há 1000 anos atrás, 70 anos atrás, 90, enfim, na época dos apóstolos, como pode voltar agora, a qualquer momento. Nós estamos esperando aí o arrebatamento da igreja. Reverendo, eu tenho um versículo aqui, nós estamos no final do nosso programa, queridos. Vão compartilhando aí, compartilhe com seus amigos. Mas eu tenho um versículo aqui para responder essa pergunta. Jesus Cristo falando, viu? Lucas capítulo 12, verso 40. Ele vai dizer quando ele vai voltar. Agora nós iremos saber. Rapaz, olha aí, ó. Exclusivo, hein? Quer saber quando Jesus vai voltar? Abra sua Bíblia em Lucas 12, verso 40. Ele vai responder. Portanto,
estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Então Jesus vai vir justamente quando ninguém esperar que o Filho venha. Aleluia. É isso aí, irmãos. Nós vemos que existe uma grande diferença entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. O arrebatamento ele é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento, não tem sinais precedentes, é como um ladrão na noite. Você não sabe quando ele aparece. Agora, irmão, já a segunda vinda, ela terá muitos sinais. E esses sinais só serão dados no período da grande tribulação. Nós não cremos no arrebatamento, na vinda de Cristo para a igreja, por causa de sinais. Nós cremos porque Jesus disse que ele viria outra vez e nos levaria para si mesmo. É isso mesmo. Então, nós cremos não por causa de sinais, nós cremos por causa da palavra de Jesus. Foi Jesus quem prometeu nos levar para a casa do Pai, onde há muitas moradas preparado para nós. Isso mesmo. Ô, reverendo, nós temos um outro detalhe também. Ainda que o arrebatamento seja iminente, nós não sabemos quando, pode acontecer a qualquer momento, e a tribulação só acontecerá depois do arrebatamento, torna-se, assim, a tribulação também iminente. Por quê? Porque se a tribulação só acontece depois do arrebatamento, nós não sabemos quando será o arrebatamento, logo nós não sabemos quando será a tribulação. E também não sabemos quando será a segunda vinda. A segunda vinda, porque a segunda vinda está associada ao final da tribulação. Exato. Então eu vejo algumas pessoas dizendo assim, não, mas existem sinais que são para a tribulação. Ou seja, para a tribulação, mas a tribulação só começa quando tiver primeiro o arrebatamento. Como nós não sabemos como é o arrebatamento, não podemos saber quando é a tribulação, nem o segundo advento. Ou seja, permanece a iminência. A doutrina da iminência vai prevalecer e é isso que nós cremos com a graça do Senhor Jesus. Aí alguns podem argumentar, reverendo Saulo, o seguinte, mas o texto lá fala de terremotos, de guerras, de rumores de guerras e etc. Irmãos, lembre-se, esse texto está em Mateus capítulo 24, o texto ali está relacionado à grande tribulação. Se você vai falar de guerras, se você vai falar de rumores de guerra, de terremotos, de doenças e etc., isso sempre houve na história da humanidade, sempre houve. A grande questão, irmãos, é que a grande tribulação, ela vai trazer um nível de sofrimento nunca antes visto na história da humanidade. Então, se nós vemos guerras hoje acontecendo, o que vai acontecer no período da grande tribulação, nesse pequeno período de 7 anos, é por isso que a Bíblia fala que se aqueles dias não fossem abreviados, talvez ninguém se salvaria. Ou seja, a tribulação poderia ser 100, 200 anos. Mas Deus reduziu esse período para 7 anos. Por quê? Porque vai ser um sofrimento tão grande como nunca antes visto na história humana. Então, se hoje tem terremotos, na grande tribulação isso vai ser muito pior. Se hoje nós temos guerras, doenças, rumores de guerra, enfim, esse sofrimento que nós vemos na humanidade hoje, o que vai acontecer no período da grande tribulação não pode se comparar ao que nós vemos hoje. Só vai acontecer depois que a igreja sair da terra. Quando que a igreja sai da terra? No arrebatamento. Quando acontece o arrebatamento? Não sabemos. Exatamente. Permanece a maravilhosa doutrina da iminência. Jesus pode vir a qualquer momento. Reverendo, tem um detalhe que eu queria aqui compartilhar com você e com todos que estão nos acompanhando aqui. Recentemente surgiu alguns autores, pessoas falando muito sobre isso, sobre uma ideia dos 7 anos, 7 dias milenares. Eu já pincelei algumas coisas, falei aqui, sobre a ideia dos 7 anos milenares. Essas pessoas fazem cálculos e elas argumentam, dizendo assim, olhe... Esse pessoal adora uma calculadora, né? Isso, Jesus vai vir por causa disso, por causa de tal data, tal. Esses dias eu tive um debate acirrado com um dos defensores nesse entendimento, em que ele dizia assim, mas Saulo, você não acredita que você vai ser arrebatado, não? Você não acredita que você é a geração do arrebatamento, não? Eu disse assim, acredito. Eu acredito que eu vou ser arrebatado. Ele disse, então, isso quer dizer que Jesus vai vir logo. Eu disse assim, eu acredito porque Paulo também acreditava. Eu acredito porque os discípulos também acreditavam. Muitos cristãos ali no primeiro século... É uma esperança, né? É uma esperança que nós temos. Essa é uma esperança. Mas isso não me dá autoridade para marcar datas ou épocas.
eu novamente afirmo e concordo juntamente com o reverendo Bragato e com outros estudiosos, amigos nossos, que nós não somos favoráveis à marcação de datas da vinda do Senhor Jesus. Nem aquele famoso argumento que diz assim, não, eu não vou marcar a data, mas eu vou dizer assim, até 2050 deve acontecer. Não, nós não somos favoráveis. Nós somos favoráveis a Cristo vir a qualquer momento, é o que as Escrituras falam. Outro texto que eles utilizam como base é um texto lá de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que diz que os filhos da luz, a igreja, não vai ser pego de surpresa com o dia do Senhor. Aí eles falam assim, ó, não vai ser pego de surpresa com o arrebatamento. Aí eles falam, ou seja, a gente vai saber antes quando vai ser o arrebatamento. Eu disse, de maneira nenhuma o texto está falando isso. Primeiro, o texto não está falando do arrebatamento, ele está falando de o dia do Senhor, que vai ser um período de ira que vai acontecer. Ser pego de surpresa no contexto ali é ser pego despreparado, ou seja, está em trevas. E a pessoa, o crente, ele não vai ser pego de surpresa. Por quê? Porque ele não está em trevas, porque ele é da luz. Sendo da luz, ele está preparado. Eu pensei, Saulo, que estar preparado ela está orando, ela está jejuando. Não, ser preparado é ser salvo. Se você é salvo, você está preparado e apto a ser arrebatado. Isso é o que as Escrituras nos informam. Nós cremos no arrebatamento total, no arrebatamento pré-tribulacional e que nós não podemos marcar datas para o dia do arrebatamento, para a vinda do Senhor. Então, irmãos, como eu já falei aqui, eu tenho falado isso direto no Seminário do Reino e na Escola de Escatologia também, falando sobre essa questão que Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus já poderia ter voltado há 2000 anos atrás, como ele pode voltar, irmãos, nesse exato momento, ou daqui 15 mil anos. Nós não sabemos, irmãos, nós não sabemos. A expressão últimos dias que nós vemos nas Escrituras, isso foi utilizado por Pedro lá em Atos, no capítulo 2. O período de últimos dias é todo o período após a primeira vinda, a ressurreição de Cristo. Ali se inicia, então, os últimos dias, ou seja, a última etapa da raça humana. É a divisão do início dos primeiros dias ali, desde a criação até a primeira vinda de Cristo, e os últimos dias que é após a ressurreição de Cristo. Então isso pode acontecer a qualquer momento. Jesus pode voltar agora, poderia ter voltado ontem. Imagina uma coisa, reverendo Saulo, esse Sim. é o perigo de você interpretar as Escrituras de acordo com o seu contexto social. As pessoas na época da Segunda Guerra Mundial, final da década de 30, início da década de 40, muitos ali disseram o seguinte, quem que é o anticristo? Adolf Hitler, está lá perseguindo, e o pessoal estava aí esperando, né, que no final ali Jesus ia voltar. Muitas pessoas, irmãos, interpretam as Escrituras, como você vai encontrar ao longo da história outros personagens que apareceram, que causaram sofrimentos à humanidade. E Nero, né? Nero foi chamado de anticristo, o imperador. Nero, enfim, na Reforma Protestante, né, nós vemos que o Papa, ele era também chamado pelos reformadores de um anticristo, e nós entendemos que ali se referia ao espírito do anticristo e não ao homem da iniquidade em si. Então, irmãos, nós não podemos colocar as Escrituras, associar as Escrituras com o nosso contexto social. Temos que permanecer como a palavra de Deus fala. Atos 1,7 diz, não compete a nós, não compete a vocês marcar tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Se alguém me perguntar, olha, quando Jesus vai voltar? Meu irmão, Jesus não está esperando nada para voltar. Pode voltar a qualquer momento. O momento que o Pai falar é agora, Jesus vem, busca a sua igreja, não tem nada impedindo disso acontecer. É isso mesmo. E o próprio Cristo falou em Mateus 24, né? A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos nos céus, nem o Filho do Homem, ele falando ali na encarnação, né? Exato. Nem o Filho do Homem, mas apenas o Pai. Outro detalhe, reverendo, nós estamos no final aqui do nosso programa, mas vejam só, queridos, um detalhe que nós precisamos atentar bem mesmo nas Escrituras. Pedro diz a seguinte verdade, irmãos, agora a nossa salvação está mais próximo de se manifestar, mais perto de se manifestar do que quando cremos no início. Eu sempre digo para os meus alunos, né, quando eu estou lecionando escatologia, que quanto mais distante da cruz, mais perto do fim está. Então, nós recebemos Jesus, e quanto mais distante nós estamos da primeira vinda,
nós entendemos que está mais próximo do fim. Mas isso não, de maneira nenhuma, nos dá base para marcação de datas. Então, queridos, não aguardem o Senhor Jesus vir em 2026. Não aguarde Jesus vir o ano que vem. Aguarde Jesus vir hoje, agora. Nós aguardamos o dia que nós iremos nos casar com o Rei da Glória. O dia do nosso encontro. Eu chamo, reverendo, que é um grande encontro de amor, um encontro de esperança, um encontro de alegria. Vai ser um encontro da Igreja de Cristo com o noivo Jesus Cristo nas nuvens. E nós iremos celebrar um período de glória e de triunfo. Chamo também esse dia, que vai ser o dia em que a morte vai morrer. Nós receberemos corpos glorificados, imortais, semelhantes ao do Senhor Jesus, um corpo de glória. Nós veremos o Senhor face a face, como Ele é. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É isso aí, meus queridos. Estamos chegando ao final do nosso programa Escatologia Online e eu quero encerrar aqui o nosso programa falando sobre a palavra Maranata. O que significa essa palavra? A palavra Maranata, irmãos, ela tem praticamente 3 significados, né, nas Escrituras. A palavra Maranata, dependendo do contexto, ela pode significar que Jesus veio, uma afirmação da primeira vinda de Cristo. A palavra Maranata também pode significar Jesus voltará, a iminente volta do Senhor Jesus. Mas a palavra Maranata, ela pode ter um terceiro significado, que é mais pessoal, onde do coração a pessoa ela exclama, ela grita, ela diz: vem logo, Senhor Jesus, volta logo, nós estamos te esperando. Então, quando os cristãos, na igreja primitiva, se ele encontrasse um outro crente no mercado, na rua, ele não dava paz ao Senhor, etc. A palavra que ele se cumprimentava era Maranata. Então essa é uma das provas também da iminência, da iminente volta do Senhor Jesus Cristo. Estamos aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós estamos chegando ao final do programa. Nós vamos encerrar e eu vou passar um videozinho para vocês aqui, um vídeo do jardineiro, uma mensagem, uma edificação para você. E nós estamos aqui finalizando o nosso programa Escatologia Online. Quero agradecer a presença aqui do meu amigo reverendo Saulo Stan. Faça aí, meu querido, as suas considerações finais. Ok, é uma honra, é um prazer mesmo poder estar compartilhando das verdades do tempo do fim com você, reverendo Jonatas Bragato, e com todos que estão nos acompanhando aqui nessa live. Compartilhem, passem para outras pessoas também. E a nossa proposta aqui é alcançar mais pessoas com a exatidão das Escrituras a respeito do tempo do fim. Deus abençoe todos vocês, continuem avançando e nós temos um encontro nas nuvens. É isso aí, meus queridos. Estamos chegando ao final de mais um programa Escatologia Online. Obrigado, reverendo Saulo, pela sua participação. E estamos no final, queridos. Compartilhe esse vídeo, convide seus amigos para assistir. O link agora estará disponível aqui do canal no YouTube, que você pode compartilhar esse vídeo também. E você que está assistindo pelo YouTube, pode também se inscrever aqui no meu canal, Rev Jonatas Bragato, e pode compartilhar também essa transmissão. Fique agora com mais uma mensagem aí de edificação do jardineiro. E estamos aqui no final do programa Escatologia Online. Que Deus abençoe a sua vida, queridos. Fique na paz de Cristo. Tchau, tchau. Com licença, é o encarregado aqui? Sim. Eu estive admirando o seu jardim. Tem plantas muito raras aqui. Esta pérola rosa é a mais bela que eu já vi. Como você conhece a pérola rosa? Quando viajava a negócios, costumava colecionar plantas exóticas. Há poucos anos eu levei algumas para casa. Cresceram bem na minha estufa, mas nem chegam aos pés desta aqui. Há outras plantas aqui que eu não conheço. Como se chama esta?
É uma árvore de chá neozelandesa. Eu poderia tirar mais algumas fotografias? Oh, claro que sim. Fique à vontade. O senhor gostaria de ver o resto do jardim? Adoraria. Você é bastante caprichoso. Muito obrigado. Eu aprendi com meu pai. Quantos outros jardineiros cuidam deste lugar? Nenhum. Eu cuido de tudo sozinho. Tudo isto? Mas é enorme. Não fica sobrecarregado de trabalho? Às vezes, mas nessas horas eu me lembro como o jardim ficou bonito. Daí eu subo até aqui. O melhor de tudo, porém, é quando o proprietário aparece. Ele fica bem aqui. Quando vejo seu sorriso de satisfação, eu sinto que tudo valeu a pena. Acho que não entendi direito. O proprietário não mora aqui? Não, mas ele aparece de vez em quando. Quando foi a sua última visita? Há alguns anos. Ele avisa quando vai aparecer? Não. Bem, mesmo sem saber quando ele virá, você cuida muito bem deste lugar. É como se estivesse esperando que viesse amanhã. Não. Amanhã, não. Hoje.